família Reconecte, sejam bem-vindos a mais um programa. Estamos aqui no Roteiro para o Novo Eu e estamos eu, Yuri Carraro, e meu querido irmão, Leandro Carraro, mais uma vez na casa de vocês, onde vocês estiverem, com muita alegria. A gente fica muito feliz se vocês sempre receberem, né, a gente com muito carinho e ouvir as nossas reflexões. Estamos todos aqui aprendendo juntos, né, nessa jornada. Estamos entrando no nosso 19º episódio. E hoje vamos falar sobre uma virtude que é assim, fundamental, né? Uma virtude basilar para a nossa caminhada, nessa jornada de provas e expiações, que é a fé. A fé, que é o título do nosso programa, é fé, aceitação e serenidade. Né? A fé que leva a termos essa aceitação diante da vida, né? E, com consequência, temos mais calma, mais leveza e serenidade na vida. Mas, antes de começarmos, né, nosso bate-papo aqui, também dá, né, boas-vindas aí pro meu querido irmão, vai falar com vocês também. Vai lá, irmão. Boa noite, família. Bom dia ou boa tarde, seja lá qual momento nós estejamos juntos, né? É uma alegria poder mais uma vez, eu e meu amado irmão, adentrarmos sua casa, seu carro, seu momento, seja lá qual for, para juntos falarmos mais um bocadinho sobre cada um de nós. Sobre um tema tão legal, né? Um tema tão importante, um tema tão chave, e que tem uma força que muitas vezes a gente esquece que tem, ou quando a gente imagina ter, a gente normalmente fala sobre esse tema, mas não traz ele para dentro do coração e não traz ele como algo, muitas vezes, a ser conquistado, trabalhado e adquirido. Às vezes a fé, né, é um conceito muitas vezes vago, né? A gente tem a gente acaba aprendendo na vida, né, sobre fé, uma visão muito religiosa, né, faz parte, que é essa conexão com Deus, né, conexão com uma energia maior, com um ser divino, né, um ser superior acima de nós. E só que às vezes a gente não aprofunda nesse conceito da fé, que realmente pode ser um fator transformador para a nossa vida, quando a gente entende ele de fato, né? E aí eu também comecei, né, nós somos, né, irmãos, de uma família de religião, estamos católico, né, uma religião católica, e, né, tivemos muitos aprendizados, né, no catolicismo, e aí eu tinha um conceito de fé ainda meio limitado, lógico, também para a nossa idade, né, dos jovens, e então a gente não via ainda muito a profundidade, né, e o valor que é a fé em nossas vidas. E aí quando eu comecei a jornada no espiritismo, né, a gente começou a entrar num conceito muito, muito interessante, que é da fé raciocinada, né? É uma fé que não basta você só crer que, né, existe esse ser maior, que a gente tem essa conexão com o divino, mas também essa fé raciocinada de a gente entender como é que funciona, por que Deus, né, existe, o que é Deus, né? Até onde a gente pode definir isso, né? Como é que o que é esse Pai amoroso, né? Ele atua na nossa vida, como ele atua, né? Como ele nos acompanha. E crer que nós estamos aqui numa vida passageira, né? Uma vida material. Então, assim, fé é um conceito que a gente tem uma crença, né? A crença de que existe algo muito maior do que essa vida material, mas que também a gente consegue entender mais no senso crítico. Como é que funciona essa fé, como é que existe essa fé em nossa vida e no planeta, assim, né, no universo. E para você, irmão, como é que essa questão da fé, assim, é um conceito, às vezes, difícil, né? Até eu estou tendo dificuldade de conseguir conceituar, porque é um conceito amplo e muito pessoal, né? Como é que você vê a fé, né, na vida? É algo interessante. Quando eu começo a imaginar fé, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que fé é um instrumento, é uma capacidade, é uma habilidade nossa. E como habilidade nossa, ela tem que ser desenvolvida, conquistada. Ela não é, eu nasço com fé ou nasço sem fé, e assim vai. A minha fé não muda, é a fé que eu tenho. Isso não pode ser assim, né? Tem que ser trabalhado. E aí, quando a gente começa a avaliar a fé, a gente primeiro entra nessa ideia, quando a gente nunca estuda sobre, não reflete, não lê sobre, não analisa, não filosofa sobre, a gente entra nesse conceito de fé como acreditar. Fé é acreditar, né? Confiar em Deus, confiar nas coisas boas, confiar na energia. Senão a gente coloca a fé assim. E fé é muito, 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 muito mais do que isso. Porque não é uma mera confiança, não é uma mera crença, ela é muito mais. Tem um conceito de fé que eu gosto demais, que para mim até hoje foi o melhor conceito de fé que eu já li e escutei sobre,
que é do Caribach Futo, que ele define fé em um dos seus livros como sabedoria consubstanciada no amor que nos leva a Deus. E nesse momento que ele está definindo fé, ele também fala que fé é uma qualidade que é uma conquista. Como as capacidades intelectuais suas são conquistas que você tem que estudar e melhorar, fé é a mesma coisa, ela deve ser conquistada, desenvolvida, trabalhada. E aí, quando a gente pega esse conceito dele, que fé é sabedoria consubstanciada no amor que nos leva a Deus, a gente destrincha esse consubstanciado e coloca como tendo como base, então fé, tendo como base o amor que te leva a Deus. A gente pega essas 3 etapas da fé, sabedoria. Então, se é sabedoria, é capacidade cognitiva, é capacidade intelectual. A gente já leva para um dos nossos desenvolvimentos da lei do progresso. O progresso intelectual é uma das nossas asas. Então, fé está totalmente ligado com o nosso progresso intelectual. É uma capacidade que tem que ter isso ligado. Tem que desenvolver ela, né? Não basta a gente só ter a crença, a gente tem que buscar o tem que conhecimento. Entender o porquê. Você acredita por quê? Você confia por quê? Porque a fé tem que ter capacidade de debater qualquer questão, qualquer detalhe e te manter sereno. Porque a finalidade da fé, e aí esse é o caminho que a Bar faz, que é a sabedoria, tendo como base o amor, que te leva a Deus. Ou seja, o objetivo da fé é te levar a Deus. Ou seja, quando ele coloca esse termo, te levar a Deus, esse termo é o que a gente está buscando na nossa vida. Que é ser feliz. Porque Deus quer que a gente seja feliz. Me levar a Deus e me levar até a suprema felicidade. É me levar até a verdadeira felicidade. E se fé nessa terra tem que provocar alguma coisa em mim, o que ela precisa provocar, então, é a maior felicidade que eu posso ter. E qual é a maior felicidade que eu posso ter? Paz no coração. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Está no Livro dos Espíritos também. Eles definem o que é paz no coração. Então, a fé tem que te levar a ter paz. Por isso, a ter serenidade, que é como o título que você colocou. Então, a fé ela tem que conseguir atingir isso. Então, para a minha fé atingir serenidade em mim, ela tem que conversar de igual para igual com qualquer detalhe que houver na minha vida, isso amorosamente, tendo como base o amor, que é uma sabedoria que utiliza do amor para te permanecer feliz. E aí não vai importar a diversidade, não vai importar o questionamento, não vai importar o problema, porque você vai usar do seu lado intelectual, baseado na sua capacidade de entender o amor que você já tem, e esses dois juntos vão te entregar para te manter paz no coração. E como é importante, né? Porque na vida, nós somos todos, né? Todos na vida somos defrontados com as diversidades, contrariedades, problemas, responsabilidades inúmeras, né? E não é fácil passar pela vida, realmente, a vida, porque a vida é uma escola, como, né, a gente fala muito aqui no Espiritismo, a vida, a planeta, nossa vida aqui, né, nosso planeta de provas e expiações é uma prisão, hospital, escola. Então, a gente passa por expiações, a gente passa por curas, processos de cura aqui na nossa jornada e também de aprendizados. E isso, diante dessa realidade, né, isso já começa a ter essa fé raciocinada, né? Já é uma característica da fé raciocinada você entender qual é o nosso propósito aqui nessa vida, nesse planeta, porque nós estamos aqui. E aí, sabendo disso, a fé vai ser um instrumento, como você bem disse, não, que vai nos trazer essa confiança e sabedoria para passar por essas, né, a gente passa por grandes perdas e momentos delicados na nossa vida, passar isso com a maior serenidade, com a maior paz interior, né, a paz de coração possível. Porque, óbvio, às vezes a gente acha que a felicidade tudo acontecer conforme a nossa expectativa. Que a vida seja sempre uma eterna férias, né? A gente fica ali na praia só, né? Ou num sossego tranquilo, a vida sempre em paz e harmonia, né? Só que o conceito de felicidade nesse sentido é muito equivocado. Ninguém vai conseguir alcançar isso. Ninguém. Mesmo que você veja lá no Instagram alguém que parece que a vida só dá certo, né? Só tem coisas boas e tudo é leve para aquela pessoa. Não. Todos passam por diversas dificuldades, desafios, provas, né? E aí cada um leva de uma forma. A gente só está vendo ali o exterior, né? Mas aí, diante dessa realidade que é desafiadora, essa fé raciocinada, consubstanciada, né? Sabedoria consubstanciada ali, misturada, aprofundada, baseada no amor, né? E eu consigo dar, né, o amor assim que a gente sabe que nosso Pai, ele, né, sempre deseja nossa felicidade, ele nos ama e tem uma misericórdia infinita diante dos nossos erros, diante das nossas imperfeições.
é um bálsamo você ter esse conhecimento, né? Essa capacidade de cultivar a fé dentro da gente, cada vez mais desenvolver essa virtude, né, da fé, para que, diante desses problemas, diante das questões que são contrárias a gente consiga se reequilibrar, se reconectar ao nosso eu divino e ao nosso Pai, para manter essa leveza, né, irmão? Sim, porque a fé é um instrumento que normalmente ele vai nos ajudar em todos os momentos da vida, mas ele vai ser mais importante, mais relevante, principalmente nas questões complicadas. Porque ele te provoca o que o caminho o título hoje da nossa conversa está dizendo. Fé, aceitação, serenidade. Porque com a fé, no momento difícil, o objetivo quando tem um problema, normalmente nós enfrentamos problemas, como minha irmã falou, o tempo inteiro na nossa vida. Não tem o que fazer, é isso. Até porque isso é necessário. Às vezes, a gente precisa entender isso como um amor, um carinho, porque a gente está aqui para mexer. A gente não está aqui para ficar parado. Se eu fosse ficar parado, a gente nem precisava vir. Então, se eu estou aqui para mexer, eu vou ser mexido o tempo inteiro. E quando me mexerem, a grande questão é, normalmente quando um problema surge na nossa vida, a gente quer se livrar do problema. A gente quer que ele suma, a gente quer que ele desapareça. E todo problema está tentando provocar algo em nós de mudança, de reflexão com você mesmo, do aonde dói e por que dói. Porque em cada pessoa pode acontecer o mesmo problema. Cada um vai sentir e vivenciar ele de um jeito. É o mesmo problema, é o mesmo acontecimento, é a mesma briga, é o mesmo tipo de briga, mas cada um vai sentir essa briga e trabalhar com ela de um jeito diferente. Então isso prova que o problema está vindo para moldar você e para te ajudar a fazer coisas que talvez você não esteja fazendo se não estivesse movimentando. Então o problema ele provoca você a movimentação. E aí você tem que movimentar. E aí, a primeira coisa que a gente vai enfrentar um problema, o nosso subconsciente, o nosso desejo natural é que ele suma. E isso deveria ser o contrário, é que eu aprenda com esse problema. Que eu consiga perceber nele os meus vícios, as minhas fraquezas, os meus detalhes, e que eu tenha capacidade de intelectualmente analisar e amorosamente ir transformando, aceitando que é normal o que está acontecendo comigo, é comum acontecer, não é algo sobrenatural, e muitas vezes vão acontecer coisas com a gente, que a gente mesmo provocou, que a gente mesmo nessa vida cutucou, fez escolhas erradas que estão acontecendo, mas elas estão acontecendo para que nós possamos mudar o que tem aqui dentro. Aí quando eu começo, e assim isso só vai fazer sentido para mim, quando eu primeiro aceito que esse problema é algo natural da vida. Tá, tudo bem eu ter um problema. Por mais difícil que ele seja, tá? Ele pode ser um problema terrível, pode ser algo que no primeiro olho é super injusto. E muitas vezes vai ser injusto no primeiro olhar. Mas a gente tem que entender que mesmo nas injustiças, a gente está sendo testado nas nossas capacidades e nos nossos conceitos. E que muitas vezes, por falar verdades, a gente já machucou alguém. Então não quer dizer que é porque é injustiça ou porque é verdade. A verdade também às vezes fere e machuca os outros. Como nos machuca também. Então a gente tem que saber lidar com cada detalhe na vida. Porque a lei de Deus, né? O Deus é a lei do amor. Nunca, jamais Deus vai chegar pra gente e vir num sentimento de castigo, né? Tipo assim, você merece sofrer. Não. Tudo que acontece na gente, apesar de ter muitas, né, situações bem delicadas, como o irmão falou, que participa dessa injustiça, mas no fundo, se a gente tivesse um olhar de Deus, né, um olhar dos nossos mentores até, a gente veria que aquela questão que está acontecendo tem um grande propósito para a nossa vida, apesar do momento ser difícil, mas a lei de Deus é a lei do amor, e ele quer sempre fazer a gente no caminho da cura a partir do amor. Mesmo que a gente não consiga sentir isso no primeiro momento, né, irmão? E aí que a fé entra, porque a fé vai te ajudar a criar uma aceitação, porque a palavra aceitação parece que você está deixando. É uma compreensão intelectual do que está acontecendo. Você compreende realmente, entende o que está ocorrendo, entende o processo e se permite passar pelo processo. Porque muitas das dores, dos problemas que a gente passa é por falta de a gente se permitir passar e se moldar diante daquilo e ir trabalhando quem nós somos para flexibilizar os nossos sentimentos, flexibilizar a nossa rigidez mental, nossa rigidez de algumas fórmulas de certo ou errado. Isso vai flexibilizando a mudança. E aí que entra a fé, que é essa sabedoria que vai compreender o que está acontecendo,
Mas não vai compreender com o intuito de buscar certo ou errado, melhor, pior. Vai compreender de maneira amorosa. Vai compreender de maneira, eu entendi que aquilo não é tão bom, mas está tudo bem, porque a gente pode tentar resolver assim, eu posso tentar enxergar de outro jeito, eu posso tentar sentir como está no meu coração e eu posso buscar as melhores coisas em mim, mesmo que estejam me oferecendo coisas ruins. Então, é como base o amor. E para que você está fazendo tudo isso? Para que você mude esse quadro que está ali na tua frente, que é energeticamente difícil e ruim, para você reverberar coisas boas. Então, por mais que alguém te entregue espinhos, você devolve flores. Por mais que alguém te dê um tapa, você dá outra face. Então, são detalhes que só são provocados e realmente transformados em nós com a fé. Sem fé, sem essa sabedoria, tendo base no amor, que nos direciona a ser realmente feliz, nos direciona a encontrar Deus nas coisas, em tudo, a gente acaba fazendo escolhas erradas. A gente acaba não aceitando as coisas que estão acontecendo. A gente se sente abandonado, a gente não acredita que tem solução. A gente se acha menor ou pior que os outros, porque está passando por coisas mais difíceis ou mais complicadas que os outros. Então, por isso que ela é um instrumento essencial para nos equilibrar, principalmente no nosso estado atual. Por isso que no capítulo do Evangelho tem a fé que move montanhas, porque é para mover os grandes obstáculos na nossa vida. E sem fé, eu não consigo mover montanhas. Ela é a base. A fé, essa simbologia das montanhas são os grandes, né, desafios, dificuldades da vida. Ela é capaz, nem que a gente tenha uma fé tamanho de uma semente, né, de mostarda, a menor semente que tem, se a gente tem a fé, ela vai conseguir fazer, a gente conseguir passar por essa vida, né, com mais aceitação, com mais serenidade e também compreendendo qual é a lição que há por trás. E muitas vezes é muito importante, como a proposta do nosso podcast aqui do Reconnect, a gente ter esse autoconhecimento, saber das nossas imperfeições, o que a gente veio trabalhar aqui, porque todos nós, se nós pararmos, né, até o Albert Einstein falava isso, né, porque era ele que falava que se todo ser humano parasse por 5 minutos, né, em silêncio para entrar em si mesmo, ele ia conquistar o mundo, né? Ia ser uma revolução na vida da pessoa. Todo mundo, então, se a gente tem essa prática de, né, de vez em quando, assim, de mergulhar para dentro de si e ter esse autoconhecimento, a gente vai ter esse entendimento de, tá, eu sei na minha consciência está ali dito, e também nos sinais que eu sou, né, da minha personalidade, das minhas reações, eu consigo ver quais são as questões ali que eu ainda tenho dificuldade. E aí a vida não é caótica. Existe um Deus, né, tá? Não há uma folha que cai de uma árvore, não é um fio de cabelo que não é contado, que a contabilidade divina não conta e não acompanha. Então, sabendo que existe todo um universo, né, incrível, baseado no amor à nossa volta, todas as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, elas vão ser trabalhadas para nós curarmos isso e evoluirmos no caminho do amor. Então, e aí, a fé, esse conhecimento que a gente está falando aqui, né, pessoal, é o que vai trazer essa fé de conseguir ter essa ferramenta para identificar, cara, ali está, as coisas que estão acontecendo na minha vida não é à toa. Eu tenho que entender aqui, isso aqui me traz tal aprendizado, de ter mais resignação, de não ter um amor apego, por exemplo, de saber deixar aí, que ninguém é de ninguém, por exemplo. Todo mundo aqui, nós estamos numa vida passageira, que sempre vamos ter reencontrar com pessoas amadas, que entendemos aqui. Vamos também entender que as perdas sempre ocorrem nessa vida também, tanto de ordem material, como de ordem também de pessoas queridas, tudo tem um propósito. E as questões que acontecem, os problemas da minha vida, muitas vezes, né, até a espiritualidade fala isso, a grande maioria, né, 90% para cima, não são fatalidades. São de nossa responsabilidade por imprevidência nossa, por não cuidamos muito bem da nossa saúde, por exemplo, física, mental, não tivemos certas cautelas, né, sobre certas questões, e a gente acontece problemas, e aí quando a nossa fé é muito instável, né, quando a nossa fé está plantada num topo de areia, bate uma ventania e a gente perde a fé, e a gente fica numa postura de vitimismo, né? Meu Deus, por que Deus? Por que está acontecendo comigo? Só que aí a fé, quando a gente tem essa fé raciocinada, né, que a gente tem, qualquer que seja a sua, né, pessoal, a fé é riquíssima, né, em possíveis fontes que trazem uma fé sólida pra gente, e a gente tem essa fé firme, a passar por esses ventos, essas ventanias da vida, a gente vai afetar a gente, vai balançar a gente? Vai, mas a gente vai se manter no máximo de firme, que é aquela paz relativa no nosso coração, e falar, não,
por que isso aconteceu? Tentando entender de onde vem isso. E aí, a partir disso, a gente trabalha para a nossa maior propósito na vida aqui, né? Que é a reforma íntima, que é a nossa aprendizado dessa escola da vida, né? Então, o papel da fé nessa caminhada, nessa jornada da vida encarnada, então, né, irmão? É algo valioso, primordial, né? Sem preço. Sem preço, né? Sim. Então, pessoal, esse conceito assim, a fé é uma coisa tão maravilhosa de se falar, né? Nos faz tanta força na vida que, pra mim, é uma das coisas que mais me traz um certo otimismo diante da vida. E lógico que já passei por momentos difíceis, sei que eu vou passar por outros momentos grandes, difíceis, que eu nem imagino nesse momento, mas eu sei que todos os nossos planejamentos encarnatórios vamos passar por provas, questões de aprendizados. E o que eu possa, né, cada vez mais, cada um de vocês também, pessoal, possa desenvolver essa fé raciocinada através de estudos, né, através de também da prática, né, no dia a dia, de estar vigilante diante da nossos sentimentos, né, diante dos acontecimentos da vida e cultivar essa conexão com nós mesmos aqui dentro, né, com o nosso divino e com Deus, nosso Pai, que sempre está, com o nosso anjo mentor, né, que também nos acompanha e nos dê a força para termos mais aceitação e serenidade, né. Tem que ser sempre assim. Então, encerramos, né, nosso programa aqui, com muita gratidão por cada um de vocês que esteve aqui conosco. Espero que toque o coração de vocês também, inspire, porque todos nós estamos aqui aprendendo nessa jornada. Então, recebam, né, o nosso abraço e até o próximo programa. Tchau, família. Fiquem em paz.